Bom dia! Hoje é quinta-feira, 26 de março, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Vamos aos nossos destaques. Novo pacote de medidas, governador João Dória anuncia merenda em casa para cerca de 700 mil alunos da rede estadual. O governo do estado de São Paulo vai repassar, a partir do próximo dia 1º de abril, R$ 55 por mês. Governo federal diz que o país adotará o uso da hidroxicloroquina para casos graves da Covid-19. Se ele entender que aquele paciente grave pode se beneficiar desse remédio, o que nós vamos fazer é deixar esse remédio ao alcance dele. Cidades da região fazem a desinfecção de prédios públicos para prevenir a contaminação do novo coronavírus. Fazer a higienização desses ambientes, inclusive do mobiliário urbano, a fim de que se reduza o risco. Boa notícia! Depois da liberação da Caixa Econômica Federal, obras na Ponte dos Barreiros devem começar na próxima semana. O Bom Dia Cidades já começou. E você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal, onde já estamos também simultaneamente ao vivo. O nosso Twitter e o nosso Instagram é o @santaportal1 e tem também a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp, 13 98228 8219. E a gente começa o nosso giro de notícias com uma boa notícia para os moradores da área continental de São Vicente. Depois de mais de 4 meses, as tão esperadas obras na Ponte dos Barreiros devem começar na próxima semana. A Caixa Econômica Federal autorizou a fase 2 do projeto de reforma da Ponte dos Barreiros. A empresa responsável pelo serviço vai ser anunciada na sexta-feira pela Prefeitura. As obras já devem começar na próxima semana. Conforme o orçamento, a reforma emergencial da estrutura vai custar cerca de R$ 6 milhões. O acesso está interditado por determinação da Justiça desde o dia 30 de novembro do ano passado, após um laudo do IPT ter apontado o risco de colapso estrutural. E essa empresa, que deve ser anunciada amanhã e que vai ter vencido a licitação, tem o prazo de 90 dias para concluir as obras emergenciais. As obras de recuperação total da ponte gira em torno aí de 12 meses. Mas já é uma boa notícia para aquelas milhares de pessoas que diariamente têm que fazer aquela travessia a pé e agora, em tempos da Covid-19, não tem jeito deles não se aglomerarem para conseguir ir e vir. E a gente agora vai falar um pouquinho sobre a vacinação de gripe para idosos. 31 mil pessoas acima dos 60 anos já foram imunizadas contra a gripe aqui em Santos. Ainda existe 4 mil doses da vacina disponíveis em 20 policlínicas da cidade. O drive-thru da imunização foi montado no centro de convenções. Uma grande fila se formou ao longo da Avenida Francisco Glicério, mas o atendimento era bem rápido. As pessoas recebiam a dose dentro do carro e seguiam adiante. O que o senhor está achando dessa iniciativa? Boa? Muito boa. Hoje está bem organizado, porque na segunda-feira foi uma bagunça, terminou a vacina, não avisavam, as pessoas ficavam na fila. Hoje está organizadinho, está muito bom e rápido. No final da manhã já haviam sido aplicadas quase 3 mil doses. Segundo a chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, a iniciativa funciona e deve se repetir ao longo da campanha. No final do dia a gente faz um balanço de quantas vacinas nós temos e aí a gente vai divulgar se vai ter drive-thru ou não, porque nós temos que abastecer também as policlínicas que estarão abertas. A campanha de vacinação contra a gripe em Santos foi retomada hoje, depois que o município recebeu 20 mil doses do governo do estado. O lote chegou na última terça-feira. Em Santos, a primeira etapa da campanha é direcionada aos idosos e profissionais da saúde. Pela meta do estado, pouco mais de 93 mil pessoas estão nesse grupo. Só entre segunda e terça-feira, em Santos, 15 mil doses foram aplicadas. No mesmo período, em São Vicente,
já foram aplicadas quase 26 mil doses. Em Cubatão, 5 mil doses. Em Guarujá, mais de 15 mil doses. Em Praia Grande, mais de 20 mil doses. Em Mongaguá, foram 5 mil. Itanhaém, 5 mil. E Peruíbe, mais de 2 mil doses. E agora a gente vai falar sobre o novo coronavírus. O governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou mais medidas contra a Covid-19 e pediu reflexão ao presidente da República, Jair Bolsonaro. João Dória anunciou mais medidas no combate ao coronavírus, como tem feito diariamente. Uma delas é a merenda em casa, que deve beneficiar 700 mil alunos da rede pública estadual, considerados mais vulneráveis. O governo do estado de São Paulo vai repassar, a partir do próximo dia 1º de abril, R$ 55 por mês às famílias de 700 mil alunos da rede pública estadual, um investimento de 40,5 milhões de reais por mês. A medida vai perdurar enquanto as aulas estiverem suspensas. A vacinação contra a gripe para as forças policiais, prevista inicialmente para 16 de abril, foi antecipada para a próxima segunda-feira. A expectativa é de vacinarmos 100 mil policiais nos próximos 5 dias. Depois de anunciar as medidas, João Dória falou sobre a discussão com o presidente Jair Bolsonaro em reunião virtual com os governadores do Sudeste. Não fiz nenhuma colocação nem de ordem política, nem alterei o tom de voz, nem fiz nenhuma acusação, apenas um registro como brasileiro, como cidadão e como governador eleito do estado de São Paulo. E a nossa proposta, durante toda a intervenção, foi pelo entendimento e pelo diálogo, a integração de atitudes e de medidas, a não relativização desta crise. Não é uma gripezinha, não é um resfriadozinho, é um assunto sério, difícil e a maior crise de saúde pública da história do país. No final, pediu uma reflexão ao presidente da República, citando a santa brasileira Irmã Dulce. Não pode haver fronteira entre a solidariedade e o amor ao próximo. Irmã Dulce nos ensinou que as pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Pense nisso, presidente. Lidere o seu país, lidere o seu povo, com a alma aberta, com o coração aberto, fazendo bem às pessoas. E não transforme isso numa conflagração, numa luta política e numa disputa eleitoral. Dória também aproveitou a coletiva para mostrar a contraprova feita pelo Instituto Adolfo Lutz do teste que fez para a Covid-19. Assim como a que foi realizada pelo Hospital Albert Einstein, deu negativo. E em entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou que o país vai adotar o uso da hidroxicloroquina, hoje utilizada para tratamento de malária e lúpus, para casos graves de coronavírus. Esse procedimento já está sendo adotado e testado em grandes hospitais da capital paulista, como o Albert Einstein e os da rede da Prevent Senior. Os resultados têm sido positivos. O que ocorre na prática é que as pessoas, quando elas estão muito graves, a família solicita, fala, eu gostaria que tentasse, o médico solicita, eu quero prescrever para esse doente, apesar da pesquisa. O que o Ministério da Saúde está fazendo é deixar no arsenal, deixar à mão do profissional médico, assistente. Se ele entender que aquele paciente grave pode se beneficiar desse remédio, o que nós vamos fazer é deixar esse remédio ao alcance dele. Nesta mesma coletiva, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mudou o tom do discurso adotado até 2 dias atrás e defendeu que a decisão pelo isolamento social seja tomada em conjunto. Eu volto aqui a afirmar que reflexos na economia vão acontecer, mas em primeiro lugar deve estar a vida, sempre. Se a Organização Mundial da Saúde recomenda o isolamento e a Itália só chegou no cenário que chegou porque, por causa e pela economia, ignorou a recomendação de quarentena, nós não podemos cometer o mesmo erro. É preciso que os governos, em todas as esferas, comecem a tratar estratégias e deixem de lado disputas políticas e ideológicas e dialoguem. Em tempos de crise, o capitalismo precisa, sim, estar sob intervenção estatal para reequilibrar o emprego e a inflação. Lá nos Estados Unidos, o pacote de 2 trilhões de dólares para socorrer a economia
foi resultado de uma ampla discussão entre quem tem que resolver grandes crises. Uma das medidas, por exemplo, é que cada americano receba $1.200, cerca de R$6 mil. Se for um casal, $2.400. E se tiver filho, mais $500. É claro que essas medidas estão destinadas aos que mais precisam. Aqui no Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que é liberal, já anunciou e já concorda com a necessidade do governo intervir e liberar recursos. Disse que o governo federal vai injetar cerca de R$600 bilhões para a retomada da economia. Agindo de maneira séria e planejada, há recursos para passarmos por esta crise. E algumas cidades da região têm feito limpeza especial em prédios públicos como forma de prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. Em Praia Grande, a ação vem sendo realizada diariamente em 16 pontos. A limpeza é feita à noite, quando os espaços públicos já foram fechados. As equipes desinfetam as áreas externas com jatos de uma solução composta por uma fração de 1.000 litros de cloro e detergente para 7.000 litros de água. Nossa preocupação é fazer com que ambientes onde exista uma concentração de pessoas que eventualmente possam estar carregando eventualmente algum patógeno, algum agente patológico, fazer a higienização desses ambientes, inclusive do mobiliário urbano, a fim de que se reduza o risco de eventual contaminação. São higienizados os muros, grades, chão, portas e janelas das unidades de saúde da família, unidades de pronto atendimento, terminais de ônibus, academias da saúde e o Hospital Irmã Dulce. Praia Grande tem apenas 2 casos confirmados do novo coronavírus, mas foi a primeira a iniciar a ação na semana passada. Santos e Mongaguá também tomaram a mesma iniciativa. Em Santos, os serviços começaram com a limpeza nas vias da cidade, equipamentos de saúde e pontos de ônibus. As equipes já passaram pelos bairros Campo Grande, Jabaquara, Jardim Castelo, Areia Branca, Macuco e Encruzilhada. O mesmo acontece nos bairros de Mongaguá. São 8 BS que passaram pela higienização, melhor dizendo todas, sendo que uma está em reforma e não está funcionando. Nós passamos também pelo hospital, pela UPA, para poder realmente fazer essa higienização, para poder proteger as pessoas que ali trabalham e as pessoas que vão ali frequentar, precisar do atendimento de saúde. Valendo lembrar, é claro, que você procure nesse período somente se for em caso de emergência ou que apresente alguns sintomas realmente do Covid-19. Eu acho que é mais um método, mais uma atitude para poder juntos combatermos a questão do coronavírus. Prevenir para não ter que remediar. E a Prefeitura do Guarujá montou um alojamento provisório específico para atender a população considerada de risco, os moradores de rua. O objetivo é proporcionar o isolamento social voluntário, de maneira que todos estejam seguros e possam ser atendidos dentro dos padrões estabelecidos. E é justamente neste alojamento que está o repórter Fabiano Roma, com quem a gente vai conversar ao vivo agora. Fabiano, bom dia. O espaço funciona 24 horas? Bom dia, Nathalie, para você. Bom dia para quem nos acompanha aqui pela Santa Cecília TV. Sim, funciona 24 horas. O pessoal chega, recebe o seu leito, fica por aqui, tem as áreas de convivência e também faz as refeições por aqui. Vou pedir para o Márcio Periquito mostrar. É um espaço bem arejado, são 120 vagas aqui e a gente percebe que são biliches, mas o pessoal tirou a cama de cima, então ficou uma cama única e isso é justamente para facilitar a circulação de ar. Como eu já disse, um espaço bem arejado. Está aqui com a gente o prefeito Walter Suman, que gentilmente veio nos atender. Prefeito, um bom dia para o senhor. Esse espaço foi escolhido por que razão, prefeito? Justamente pelo que você falou, um espaço amplo, arejado, um espaço destinado a atividades esportivas que estão temporariamente suspensas e nós podemos acomodar um universo de 120 pessoas em situação de rua e com todo o conforto necessário, higienização, cuidados
da saúde, com o ambulatório que nós temos, que possa acompanhar através de médico, enfermagem, dar essa atenção, além de uma ação integrada da Secretaria de Assistência Social, Saúde, Esporte, Lazer, e, enfim, uma movimentação para que a gente possa, e que é o que nós estamos fazendo desde o início da nossa gestão, cuidando dessas pessoas em situação de rua através da Operação Dignidade, que é uma somatória de esforços para poder dar o destino correto, o retorno para essas pessoas que estão em situação de rua aos seus lugares de origem. É um trabalho de uma grande preocupação que afeta não só a cidade e a região, mas um problema hoje do país, por que não dizer do mundo, né? Prefeito, como o senhor disse, é um trabalho que já vem acontecendo, foi intensificado agora por conta da crise do Covid. Por quanto tempo esse alojamento vai funcionar aqui? Nós temos equipamentos da assistência social que estão funcionando, eu diria, quase que na sua plenitude hoje. Enquanto persistir essa situação de calamidade, enquanto esse momento que nós estamos vivendo aqui se prolongar, é o tempo em que nós disponibilizaremos esse espaço, até que, finalizando, a gente retome o TGE para as atividades normais dele. Prefeito, aqui são 120 vagas, 120 pessoas que ficam aqui, vão conviver aqui, vão fazer suas refeições, tem atendimento médico, como o senhor mesmo falou, mas há possibilidade de outras vagas serem abertas, prefeito? É bem possível. Nós estamos vindo de uma outra calamidade recentemente, há menos de um mês. Tivemos um desastre ambiental, onde nós conseguimos uma ação integrada de várias secretarias, especialmente da assistência social. Chegamos a abrigar mais de 500 pessoas, cerca de 200 famílias, nos espaços de 2 escolas. Então, na realidade, serviu como um aprendizado, né? Ou seja, lamentavelmente, em consequência da pandemia do coronavírus, esse aprendizado está sendo suficiente para que a gente possa encarar todos os desafios que estão acontecendo de maneira mais serena, tranquila e com uma expertise e interação entre todas as secretarias. Ótimo, prefeito. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. A gente vai chamar o secretário Juliano Vidotto, que vai dar alguns números para a gente. Mas antes, ele está passando ali um álcool gel na mão, ele vai trocar de microfone com o prefeito. Enquanto o secretário faz essa higienização, prefeito, eu vou pedir para o senhor, como médico, mandar o recado, né? Fica em casa, né, prefeito? Exatamente. É um momento de prevenção. Eu digo que prevenir é a melhor forma, a mais racional e barata do que remediar. Por isso, essa questão do distanciamento social é importante. A partir do momento que você tem distanciamento social, você evita o isolamento, evita a quarentena, isso é importante. Temos que ter bom senso, né, nesse sentido, apelar para a conscientização de saúde pessoal e saúde pública. Esse é um grande exercício que toda a população está passando. Perfeito, mais uma vez, muito obrigado. Vou pedir para o senhor passar o microfone para o secretário Juliano Vidotto. Vou pedir para você ficar um pouquinho mais distante de mim, secretário, por favor. Secretário, vamos falar de números. Qual é a população de rua hoje do Guarujá? Quantas abordagens têm sido feitas? A equipe que está na rua para tirar essas pessoas realmente dessa situação? Bom dia a todos que nos estão assistindo. Nós temos hoje uma equipe de abordagem social que funciona todos os dias, de segunda a segunda, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Somado a isso, nós temos a nossa equipe também, que nós montamos através de um pedido do nosso prefeito, que se chama Dignidade. A Operação Dignidade é uma força-tarefa que nós temos em conjunto com a saúde, assistência social e também a Guarda Municipal, que nos acompanha. Hoje nós temos, somente nesse ano, mais de 400 atendimentos realizados por nós. Nós temos cadastrados em nosso sistema especializado de moradores de rua, que é o nosso CREAS-POP, 120 moradores de rua, mais 100 que são aqueles volantes que ficam, os andarilhos, os famosos andarilhos, né? Que vêm, às vezes mudam até de cidade, né? Exatamente. Então hoje nós, em cima desses números, nós montamos aqui, dentro do protocolo do Ministério da Saúde, um alojamento para estar atendendo, acolhendo essas pessoas da melhor maneira seguinte, orientando-os em questão da higienização, da importância de uma boa alimentação. Então aqui temos também a Diretoria de Segurança Alimentar, onde vai adquirir para eles e dar essa oportunidade de estarem almoçando, jantando, tomando café da manhã, tendo todas as atividades. Secretário, o senhor disse dos cadastrados, né, que foram os que foram chamados para vir para cá. Eu já perguntei ao prefeito, mas eu gostaria que o senhor reforçasse. Novas pessoas que aceitarem vir para o alojamento, como é que vai ser esse remanejamento? Exatamente, é muito bom explicar que aqui nós estamos alojando todos os moradores de ruas assintomáticos. Aqueles que estão não só no cadastro, fora do cadastro, mas que não possuem os sintomas recorrentes ao Covid-19. Nós estamos montando, juntamente com a saúde,
um outro polo, onde esses moradores que terão sintomas serão, evidentemente, levados para lá. E esses cadastros são feitos tanto pela equipe da abordagem social, da assistência social, também do nosso consultório de rua, que é feito esse trabalho em parceria com a Secretaria de Saúde. Hoje, o governo é único, então as secretarias trabalham em conjunto. Também temos aqui, não podemos deixar de frisar, a importância da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, que fará alguns trabalhos com eles ao longo do dia. Porque o isolamento social acaba se tornando difícil até mesmo para nós dentro da nossa casa. Então nós temos que ter algumas atividades para que eles possam sim ficar aqui, porque nós temos que seguir dentro dos acolhimentos o quê? Uma tipificação do SUAS, ou seja, tem regras. Hoje, o principal remédio, o principal combatente que nós temos perante a epidemia que nós estamos vivendo são as regras. E então nós temos que cumpri-las. Uma boa higienização, alimentação e esse isolamento social faz com que isso facilite a vida deles no futuro. Tá certo. Muito obrigado, secretário Juliano Vidotto, secretário de Assistência Social que esteve aqui com a gente, Nathalie, dando todas essas informações. Eu vou devolver para você, pedindo para o Márcio Periquito mostrar essa imagem aqui do alojamento, mais uma vez, para a gente ver aí o quanto é necessário a gente cumprir as regras, como disse o secretário. Nathalie. Fabiano, antes da gente se despedir, eu queria que você fizesse uma pergunta ao secretário Juliano, porque muitos desses moradores de rua, às vezes, não aceitam esses alojamentos porque têm consigo o seu melhor amigo, que são os animais de estimação. Como é que está sendo feito esse trabalho para moradores de rua que têm animais de estimação e que muitas vezes, como eu disse, se negam a ir porque não querem deixar o bicho sozinho? Nathalie, excelente pergunta, excelente questão que você colocou aqui. Eu já vou passar imediatamente para o secretário, porque tem medida em andamento. Secretário, a Nathalie perguntou a respeito dos moradores de rua que às vezes rejeitam vir para cá por conta dos animais de estimação. A maioria tem cachorro. Mas aqui tem lugar para cachorro, não é isso? Exatamente, excelente pergunta. Nós estamos ontem esteve aqui presente o nosso diretor do bem-estar animal. Ele já viu o lugar onde eles vão ficar e teremos ração, vacinas, tudo isso para todos os pets dos nossos moradores de rua. Então, senão, com certeza, eles não vêm porque são a família dele. É isso aí, secretário. Muito obrigado mais uma vez pelas informações. Então é isso, Nathalie. Tem lugar para cachorro aqui também. Cachorro, gato, animal de estimação, né? Obrigada, Fabiano. Agradeço ao secretário Juliano, agradeço ao prefeito Walter Suman, que falou aqui com a gente, não com a Nathalie, nem com o Fabiano, nem com o Bom Dia Cidades, mas especialmente para a população, que é uma população que está, sim, em situação de rua e em situação de risco, e que precisa, claro, neste momento tão delicado, de um olhar ainda mais sensível das autoridades. Muito obrigado, Fabiano. Bom trabalho. E os bloqueios na travessia de balsas entre Santos e Guarujá seguem sendo realizados. A restrição de embarque é mais uma medida de prevenção ao novo coronavírus. Assim que chegam ao Bolsão, na ponta da praia, todos os veículos são parados por policiais militares e guardas municipais de Guarujá. Só é permitido o embarque nas balsas de carros e motos de moradores do município vizinho, prestadores de serviço e de emergência, como viaturas da PM. A travessia nas embarcações foi limitada a 150 ciclistas. O secretário estadual de Logística e Transportes, João Otaviano Machado Neto, falou sobre as medidas. Para evitar aglomeração e acúmulo de pessoas, o que tem ocorrido normalmente nas nossas travessias de lancha, principalmente. O que nós vamos fazer? A Dersa fez um estudo, vai colocar toda a sua frota em operação com horários escalonados, de maneira que a gente vai reduzir o embarque de passageiro por lanche. Isto vai fazer com que você tenha menor risco de contágio, porque teremos menos pessoas em cada uma dessas lanchas. A limpeza e a higienização das balsas também foram intensificadas como prevenção ao novo coronavírus. Segundo a Dersa, os serviços são feitos a cada viagem entre Santos e Guarujá. É para ajudar a que as pessoas que usam essas lanchas durante a travessia não fiquem sujeitas ao risco do contágio.
E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento estão em operação 4 embarcações. Nós temos aí do lado de Santos 15 minutos e do lado do Guarujá também 15 minutos, capacidade de veículo 377 veículos por hora. Em São Sebastião e Ilhabela apenas 2 embarcações, mas o tempo está dentro do previsto esperado, 30 minutos. Guarujá, Bertioga, também 30 minutos. Iguape e Jureia, 30 minutos também, uma embarcação. Canané e Ilha Comprida, 60 minutos. Cananéia e Continente, 60 minutos também, uma embarcação em cada uma dessas regiões. E Santos e Vicente de Carvalho, 3 embarcações neste momento, que é o correto, que é o ideal em horários de pico, porque de nada adianta diminuir o número de embarcações e ter muita gente para fazer a travessia. A gente aí acaba contrariando a orientação das autoridades sanitárias, porque as pessoas ficam aglomeradas. Neste momento, tem 3 embarcações entre Santos e Vicente de Carvalho e o tempo de espera é de 12 minutos. E no sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra todas as vias com tráfego livre. O tempo está bom e a visibilidade também é boa. A operação neste momento é normal, de 5x5. Confira agora como fica o tempo nesta quarta-feira. O dia amanhece ensolarado em Santos, mas há chances de chover. A máxima será de 31 e a mínima de 22 graus. No Guarujá, o dia será de sol, mas chuvas isoladas podem ocorrer em todos os períodos. As temperaturas ficam entre 22 e 31 graus. O dia será parcialmente nublado em Cubatão, mas não há probabilidade de chuva. Máxima de 31 graus e mínima de 22. Já em São Vicente, poderá chover no decorrer do dia. As temperaturas giram entre 22 e 31 graus. Quinta-feira com sol entre nuvens e possibilidade de chuva em Praia Grande. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. O mesmo acontece em Mongaguá, onde o dia nascerá com sol entre nuvens e há previsão de chuva para todos os períodos. As temperaturas ficam entre 23 e 32 graus. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você vai saber quais são as medidas emergenciais apontadas por bares e restaurantes para que os estabelecimentos possam seguir de portas abertas depois da crise da Covid-19. Ao vivo, uma entrevista com representante do setor. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao segundo bloco do Bom Dia Cidades. Donos de estabelecimentos, como bares e restaurantes da Baixada Santista, já se mobilizam para buscar manter os cerca de 100 mil postos de trabalho nas 9 cidades da nossa região. E ao vivo a gente conversa agora com Renato Alonso Pérez, conselheiro consultivo dos Senhores, o Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares. Bom dia, Renato. Muito obrigado pela tua participação aqui conosco para falar um pouquinho de que medidas e de como está agindo o sindicato nesse momento tão delicado pelo qual passa o nosso país, pelo qual passa o mundo, onde é necessário que as pessoas façam a sua parte para que a gente vença essa crise e possa voltar ao normal. Quando a gente pensa no comércio, e a gente sabe que o impacto na economia vai ser grande, e não só no país, como de forma global no mundo todo, voltando aqui para a nossa região, o sindicato já pensa em solicitar a renegociação de impostos ou até mesmo a suspensão de impostos, pagamento de impostos nas 3 esferas para poder aí passar pela crise? Bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Sim, claro, o sindicato já tomou algumas providências nesse sentido. Nós já encaminhamos ofícios tanto para todas as prefeituras da nossa região, pedindo isenção de ISS, de IPTU, para algumas empresas como as de fornecimento de água, também pedindo a mesma coisa, a isenção de água e esgoto, da taxa de água e de esgoto. E no âmbito estadual também já estamos pedindo também ou prorrogação ou isenção do ICMS, do PIS, né, no âmbito federal, COFINS, toda essa parte também já estamos lá. Infelizmente não obtivemos ainda nenhuma resposta positiva nesse sentido. Por enquanto, a prorrogação do FGTS está garantida, do Simples Nacional, que isso é uma decisão
em âmbito federal. Em âmbito federal. Exatamente. E nós também tomamos algumas providências fazendo um acordo coletivo inédito aqui na nossa região, junto com o Sindicato dos Trabalhadores, podendo dar as férias tanto coletivas como individuais e prorrogando um terço dessas férias para a data original das férias deles. Então, isso foi sensacional, a gente consegue já ter um norte, mas, infelizmente, é muito pouco o que o setor vem recebendo de ajuda. Você já tentou, Renato, quando eu falo você, eu digo senhores. Senhores já tentou agendar uma entrevista com o presidente do Condesb, que hoje é o nosso prefeito de Santos, o Paulo Alexandre Barbosa? Olha, pelo que a gente tem informação, eu estou em contato direto lá com o presidente, ainda não conseguiu sentar na mesa, né? Mesmo porque hoje em dia a gente não está sentando mais na mesa, a gente está fazendo entrevista né? À distância. Tudo à distância. Mas parece que sim, existe uma tentativa de contato para ver o que vai sair nessa situação. Mas ainda não obtivemos nenhum resultado prático e efetivo. Hoje, inclusive, vai ter às 11 horas, o presidente do Condesb, o Paulo Alexandre Barbosa, vai receber a imprensa depois de uma nova reunião com o Condesb, onde devem ser anunciadas aí novas medidas de enfrentamento à Covid-19 aqui na nossa região. Há expectativa dos senhores de que algo possa ser, neste momento, definido e informado para esse segmento, para esse setor? Claro, sempre. A gente como eu já te disse, nós já tínhamos feito esse pedido. Então, existe, lógico, uma expectativa para que saia algum tipo de resolução, pode ser hoje, algum tipo de ajuda nesse sentido de pagamento de impostos, né? Então, a gente fica sempre nessa expectativa, porque o setor está na expectativa de tudo. O principal colapso não é o setor só, o empresário. O principal colapso são 300 mil colaboradores em toda a região. É esse o problema central. Como fazer com 300 mil colaboradores? Se não houver nenhuma ajuda prática e direta do governo federal, através do seguro-desemprego, alguma coisa tem que ser feita, virão, com certeza, demissões em massa. E aí é o colapso total do setor. Você concorda, Renato, que nesse momento de crise o governo precisa agir de maneira a encontrar as saídas para garantir esses empregos? Com certeza. Hoje já se fala em um outro tipo de nível de combate, né, ao Covid-19. E hoje se fala em duas maneiras, né, a horizontal e agora surgiu a tal da vertical. A vertical. Exatamente. Mas, infelizmente, eu pessoalmente, Renato, vejo que essa situação foi abraçada politicamente. Eu não vejo o debate em âmbito humanitário. Essa solução é boa de maneira humanitária, essa solução é boa de maneira humanitária, essa solução te ajuda no combate à pandemia, e sustenta ela com a movimentação da economia. Essa aqui não, ela combate, mas ela não dá tanto sustento. O dinheiro público tem fim, como qualquer outro dinheiro, ele tem fim. A gente tem que colocar essa situação de maneira humanitária. O que vai ser mais eficiente no combate à pandemia? Renato, o Paulo Guedes, ministro da Economia, autorizou que o empresário Abílio Diniz tornasse público a informação de que há um pacote de cerca de 600 bilhões de reais do governo federal para ajudar o país a passar por esta crise econômica. Certamente o setor do qual nós estamos falando aqui nessa entrevista tem que ser contemplado. Uma linha de crédito específica para o setor é um bom caminho? Sim. É um bom caminho, porque você vai poder manter o estabelecimento, vamos dizer assim, funcionando, não atendendo, mas funcionando em termos de não morrer, né? Vamos continuar pagando ali a situação, bancando o estabelecimento, né? Porque também a gente tem que pensar o seguinte, Nathalie, tudo bem, estamos em reclusão social até dia 7. E depois? O que vem por aí?
A gente não sabe, ninguém sabe, né? Na verdade, é uma incógnita para todo mundo. Então, as medidas têm que vir, lógico nós esperamos que seja também para o nosso setor. A gente precisa de crédito agora imediatamente. Sim. Mas a gente também precisa de ajuda para os colaboradores. Esse também é o principal foco. 300 mil colaboradores poderão ficar sem emprego. Por favor, é isso que é o principal motivo de, né, eu estar aqui falando hoje com você. A nossa preocupação é essa. A gente estamos preocupados com a nossa empresa? Estamos, com certeza. A gente quer que ela dure. A minha empresa é familiar, tem 42 anos. Você imagina? Então, eu estou mais do que preocupado. Mas eu estou mais preocupado agora são com os 20 funcionários. Claro, sem dúvida. Sabe? E essa preocupação, ela precisa de fato existir. O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e que foi criado para, entre outras coisas, este fim, né, promover o desenvolvimento nacional, social do país, anunciou a liberação de 5 bilhões de reais para o setor, especificamente para que o segmento consiga arcar com as suas despesas de folha de pagamento. Esse é um valor, na sua opinião, suficiente? Para o Brasil? Acredito que não, né? Eu acho que 5 bilhões para você contemplar micro e pequenas empresas do Brasil inteiro, realmente, eu não sei se é suficiente ou não, mas que de fato é uma notícia ótima e estão todos já investigando, porque parece que alguns bancos ainda não estão fazendo porque existe uma rede credenciada de bancos particulares que estão habilitados a fazer isso. Porém, eu mesmo já consultei 2 ou 3 e ainda não sabem muito bem disso, não foi liberado, mas não existe ainda no sistema. Na verdade, assim, a gente precisa que as medidas sejam anunciadas e a celeridade da aplicação dessas medidas seja na mesma medida do anúncio, porque senão vira só um anúncio político. Exatamente. Assim que é anunciado, que é colocado à disposição, a gente quer a mesma rapidez na hora de adquirir o crédito, né? E facilidade, chegar lá e olha, está aqui, como o próprio ministro falou, a desburocratização da chegada a esse crédito, né? Então, que a gente ainda não viu. Então, que é o que precisa acontecer, efetivamente. Exatamente, porque o dia 7 está chegando, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai prorrogar esse confinamento ou não, a gente não tem a menor ideia. E então a gente precisa do crédito, precisa do auxílio para os funcionários, que talvez seja o mais importante também, porque são 300 mil funcionários que são chefes de família. Uma cadeia toda, Tem que botar comida em casa. Você imagina, são 300 mil funcionários. 300 mil funcionários que vão pelo menos 1.200.000 pessoas aí a gente está falando. Sim. Pelo menos. Sim, que vão parar de pagar plano de saúde, que vão parar de pagar a escola dos filhos, que vão parar de pagar uma série de coisas que vão gerar outra reação em cadeia. Sim. Então é um colapso generalizado, a gente pode até afirmar. Então não tem esse setor mais, esse setor menos. Todos os setores serão prejudicados assim de uma maneira. Eu nunca vi nada parecido, acho que ninguém nunca viu. Na verdade, eu acho que o mundo nunca pensou viver a situação que hoje existe. Quando começou lá na China, muita gente pensava que não fosse chegar aqui no Brasil. Chegou, é uma realidade. Eu acredito que o que precisa mesmo é que as medidas anunciadas elas sejam efetivas para que o socorro venha rápido, né? A gente está fazendo todo um esforço de isolamento social no sentido da prevenção para que os casos não aumentem. Então, precisa existir por parte dos governos uma prevenção econômica para que não haja quebradeira. As medidas precisam ser anunciadas, mas não só anunciadas e efetivadas. Para a gente encerrar, Renato, a nossa entrevista, como é que está a questão dos deliveries? Existe aí uma demanda? Os restaurantes que não tinham já estão se adaptando? Como é que está essa situação aqui na nossa região?
Sim, exatamente. Existe os restaurantes que já trabalhavam, perfeito, em delivery, né? Também os outros estão se adaptando a fazer o delivery e tem também o serviço de entrega no balcão. A pessoa pode ir lá, encomendar e buscar retirar no balcão. Ela não precisa ficar no estabelecimento, né? Porque isso é proibido hoje. Sim. Os salões estão fechados, o atendimento é somente de balcão e delivery. Porém, Nathalie, por incrível que pareça, muita gente acha que isso é o suficiente, que estão atendendo, que é uma maravilha. Não é uma realidade, tá? Não é uma realidade. O serviço de delivery, ele gera muito pouca receita para o estabelecimento, de 10% a 11%, 12% do faturamento do restaurante. Então, não é, a não ser que ele seja dedicado somente a isso, é uma empresa só de delivery, aí é outra história, mas para os estabelecimentos em geral, não é. Ele está amenizando a situação para pagar uma coisinha aqui, outra ali e tudo. Eu não faço compras, eu não tenho abastecimento de estoque desde que a gente começou com essa situação. Por quê? Eu não vou fazer uma dívida. Não adianta comprar para jogar fora, inclusive. Para jogar também, fora, né? E para fazer dívida. Para fazer dívida, porque eu tenho que preservar no meu caixa ao máximo. Sim. Eu estou pensando nos meus funcionários, eu vou ter que garantir eles agora dia 5. Sim. Né? E depois do dia 5 de abril, e 5 de maio? E 5 de junho? Como é que a gente vai fazer? Porque a empresa não tem receita, né? Daqui a pouco a gente vai ter colapso em outros setores também. Se a gente for para pensar geral na economia, hoje a gente tem uma concessão, por exemplo, de ônibus. É uma empresa particular. Daqui a pouco ela não está tendo receita. Daqui a pouco o motorista para. Daqui a pouco não tem dinheiro para pôr o combustível. Por isso que a gente não volta aqui a dizer. A gente precisa se manter em isolamento social. Não há outro caminho. Nós não temos vacina, nós não temos remédio. O mundo nunca viveu uma situação como essa. Mas, paralelo a este isolamento social, quem deve, neste momento, agir, precisa anunciar medidas e implantá-las com a maior celeridade possível, porque não adianta só o discurso. Neste momento, os empresários, os setores maiores ou menores, esperam que o governo, que é estabelecido para cuidar do povo, cuide efetivamente do povo, da forma que ele encontrar. A gente tem aí bons exemplos fora do mundo de que, nesse momento de crise, o governo tomou para si a responsabilidade e está garantindo a economia dos seus países. Renato, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença aqui conosco, pela disponibilidade em falar em nome dos senhores e como empresário também que está sendo impactado por essa crise. A gente espera, sinceramente, que nós tenhamos medidas econômicas em breve, né, aqui na nossa região. Torço para que essa reunião do Condesb haja um consenso que leve um pouco de alento a vocês e que as medidas que já foram anunciadas em âmbito federal e em âmbito estadual sejam postas em prática, não em breve, mas eu acho que imediatamente. Muito obrigada. Obrigado, Nathalie, foi um prazer e obrigado por esse espaço tão importante para nós. Um abraço. Muito obrigada, bom dia. E a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem as notícias de última hora no Destaque Santa Portal. Não saia daí, até já. Estamos de volta, agora são 8h47 e a nadadora da Unisanta, campeã mundial de maratonas aquáticas, Ana Marcela Cunha, falou sobre o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio por causa da pandemia. Fala pessoal, tudo bem? Demorei um dia aí para estar podendo vir aqui falar um pouquinho com vocês. Como todo mundo já sabe, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 passou para o ano de 2021, mas a gente ainda não sabe as datas nem nada, mas acredito sim que foi a melhor decisão a ter sido tomada. Primeiro porque saúde sempre vem em primeiro lugar, a gente tem que se cuidar muito e acho que foi uma decisão sensata e a gente precisava disso para ter uma tranquilidade agora de poder se preocupar com a saúde e depois voltar a dar o nosso 100% a cada treino. Todo mundo sabe como é atleta, não quer perder nem um segundo, né, de preparação. Mas é isso, agora a gente continua com o mesmo sonho, tudo igual, só que foi adiado por um ano e a gente segue treinando assim que for possível, que acabar essa quarentena, a gente segue treinando rumo ao nosso maior sonho.
Quanta coerência numa fala só. Certíssima, Ana Marcela. E está comigo o Gustavo Klein, editor-chefe do Santa Portal. Gustavo, bom dia. Bom dia, seja Nathalie. bem-vindo aqui Obrigado. ao nosso quadro, que acabou virando um quadro, né? Destaques de última hora aqui do Santa Portal. É extremamente coerente a fala da Ana Marcela Cunha, né? Coerente em absoluto, né? Como é que o atleta, nesse momento, ia conseguir se dedicar aos treinamentos e continuar, ficar dentro de casa, que é o que é pedido pelo governo? Quer dizer, nada mais coerente do que jogar para um ano para frente, a pessoa poder se cuidar agora e, quando essa pandemia acabar, voltar aos treinamentos e estar no auge durante as Olimpíadas. E a decisão do COB de postergar para exatamente um ano depois também é muito acertada, porque dá um prazo mínimo de recuperação do treinamento desses atletas, né? Exatamente. Vale por esse lado do prazo e vale também para evitar como eu disse ontem aqui, evitar o inverno lá no Japão, que é um problema sério. O inverno é rigoroso no Japão. Se as Olimpíadas fossem disputadas no fim do ano, novembro ou dezembro, como se queria, nós íamos ter problemas técnicos ali por causa da temperatura. Não só técnicos, como com um risco de um novo vírus aparecer, porque, como bem disseram alguns especialistas, esse vírus, ele sobrevive melhor no frio, inclusive, né? Sim, verdade. Gustavo, saindo um pouquinho, a gente já volta a falar aí da Covid-19. Hoje, a gente pode dizer que o santista está um pouquinho mais triste, né? É verdade. Morreu o Zoca, o irmão do Pelé. Estava internado aqui do lado da Santa Cecília TV, aqui na Casa de Saúde. Lutava contra um câncer de próstata já há alguns anos. O Zoca jogou no Santos em 1962, 1963. Fez 15 partidas pelo Santos, marcou 4 gols. Muito comemorados, aliás. Claro, né? Mas acho que a pressão de ser irmão do Pelé, ser irmão do maior jogador de todos os tempos... Pesa demais, né? Foi muito grande. Ele preferiu ir para os bastidores, ele administrava alguns dos negócios do Pelé em Nova York e aqui na Baixada Santista. Morava aqui, morava em São Vicente. E era uma figura carismática também. Então, muito sentido aí a morte do Zoca, irmão do Pelé. E vai ter, como já está meio que padronizado, ele vai ser velado, depois cremado numa cerimônia muito rápida no memorial, não é isso? Isso, às Gustavo? 18 horas de hoje. Cerimônia restrita para a família e, conforme as indicações do governo, para menos de 10 pessoas e cerimônia muito rápida, muito prática. O Pelé não deve comparecer, né, Gustavo? O Pelé não costuma comparecer a velórios, Nathalie, de ninguém, claro. É o irmão dele, mas não é esperado que ele venha, não, até porque ele está com alguns problemas de mobilidade também. Aliás, não é nem recomendado que ele saia do isolamento social. Exatamente. Voltando aqui a falar um pouquinho da Covid-19, vamos atualizar os números? Atualizar os números. Vamos começar pela Baixada Santista. São 13 casos confirmados, 9 mortes investigadas. Se você pegar a relação entre o número de casos confirmados e o número de mortes, se essas 9 forem confirmadas como mortes relacionadas com o coronavírus, é um índice muito alto. Isso, na verdade, significa que tem muito mais casos aí que ainda não foram diagnosticados, né? Aliás, a gente ainda vive uma expectativa muito grande pelos resultados dos casos suspeitos, né, Gustavo? São 582 casos investigados aqui na região. Há esse gargalo e, apesar das notícias de que alguns outros laboratórios aqui da região já tinham sido credenciados, habilitados para fazer os testes, a gente ainda não viu esses números serem... Nem o número de casos descartados vem aumentando. Uma pena. E Brasil? Nível Brasil? Brasil, 2.563 casos com 60 mortes. Nós tivemos nessa madrugada, primeira morte lá em Santa Catarina também. Curiosidade, Nathalie, um mês hoje do primeiro caso do coronavírus aqui no Brasil. Assim como na Itália. Assim como na Itália. A Itália faz um tempinho, já faz um tempinho maior. Quando nós tivemos um mês de casos na Itália, a gente tinha 1.000 casos registrados e 29 mortes. 1/3 dos casos aqui no Brasil e quase metade do número de mortes. Quer dizer, o Brasil chega ao primeiro mês da epidemia muito pior do que a Itália. O que reforça a necessidade, vamos aqui seguir defendendo a vida, né? A necessidade das pessoas se conscientizarem sobre a importância do isolamento social.
ainda é muito comum ver idosos andando nas ruas. Chega, né, Gustavo? Chega de teimosia, não se brinca com esse vírus. À medida que as pessoas envelhecem, o organismo envelhece, a imunidade cai e contra essa queda de imunidade e prevenção para não ficar doente, não correr risco de morte, só existe uma maneira, né, Gustavo? Ficando em casa. É o bom senso. Eu não sei se é o nosso comportamento latino que provoca essa vontade de ir para a rua e encontrar outras pessoas. Lá na Itália, eles precisaram estabelecer multas para quem fosse pego nas ruas, para que as pessoas ficassem dentro de casa. Eu espero que não seja preciso isso aqui no Brasil. Há outros paralelos interessantes aí entre Brasil e Itália. Lá também, as regiões da Itália estabeleciam medidas de isolamento social e o governo central, o governo federal, as desfazia. Então lá também eles tiveram problemas com o governo central, com a esfera superior de governo, que não acreditava que lá a situação fosse ser pior do que era na China. Então hoje a Itália... Hoje eles estão pagando alto preço com vidas. Com vidas. A Itália tem o maior número de mortos no mundo, são 6.800 mortos na Itália, simplesmente, já passou de longe a China. Aliás, hoje a Espanha passou a China também em número de mortes. A China foi muito rápida para conter a epidemia. Vamos falar um pouquinho da reunião que teve ontem entre os governadores dos 26 estados. O único governador que não participou foi o do Distrito Federal, e aonde saiu meio que como consenso a defensão, eles defendendo a aplicação de renda básica para todos os brasileiros. Mais ou menos, se a gente pode traçar esse paralelo, seria mais ou menos o que o Trump fez lá nos Estados Unidos para cada americano, mas, claro, respeitando um limite de valor aqui para cada brasileiro. É mais ou menos isso para quem está em casa entender. Exatamente, Pediram também, além da renda básica, o senador Suplicy deve estar muito feliz, porque ele também tem um projeto a esse respeito aí de muitos anos, mas além da renda básica, que lá nos Estados Unidos já está acontecendo, pediram mais dinheiro também para combater a doença. Suspensão das dívidas dos estados por 1 ano, mais crédito, apoio do governo federal na aquisição de equipamentos e de insumos hospitalares. O governo tem feito, na verdade, o contrário. Ontem ele confiscou respiradores de alguns estados. Entre eles o Recife. Entre eles o Recife. Agora, é uma incoerência, né, Gustavo? Para que o governo federal confiscar se trata de uma gripezinha? Pois é, né? E no fim das contas, as pessoas vivem no município, né? Exatamente. Não vivem no governo federal, não vivem no país, vivem nas cidades. Exatamente. Né? Então é lá que E a gente não pode deixar, por exemplo, que no estado de São Paulo isso aconteça, porque aqui é o centro da epidemia, né? Nós estamos falando do estado que ainda registra e vai seguir aumentando aí esse número de casos e que não pode ficar sem a estrutura, porque de nada adianta montar hospitais leitos se a gente não tiver equipamento para atender esses pacientes. Exatamente. O governador Dória ontem correu para dizer que aqui isso não vai acontecer, que ele não vai permitir que o governo federal faça a mesma coisa aqui no estado de São Paulo. Teve também a sugestão aí por parte de deputados e senadores do aumento do batizado Corona Voucher. Exatamente. O Corona Voucher, que ainda não se sabe quais são os detalhes, há uma semana que o governo anuncia a medida, né? Ele anunciou a medida na quinta-feira passada, inicialmente R$200. O próprio governo já sinaliza que pode aumentar esse valor para R$300. Alguns deputados querem 350, mas está tudo no campo das ideias ainda. Nada de prático foi anunciado. Paulo Guedes prometeu para os próximos dias o anúncio dos detalhes desse plano, como isso vai ser operacionalizado, ainda nenhuma novidade. Na verdade, é aquilo que a gente falava com o Renato, né? A gente precisa que todas essas medidas que estão sendo anunciadas sejam efetivadas para elas não serem meramente eleitoreiras. Exatamente, né? Precisa que se chegue na prática, que as pessoas sejam de fato beneficiadas por elas, que não fique só no discurso e no marketing. Antecipação da vacinação, a gente falou da vacinação para os idosos, mas saiu também a antecipação da vacina da gripe para as forças policiais, não é mesmo? Exatamente. Outra medida muito acertada do governo do estado de São Paulo, as pessoas que estão na linha de frente, quer dizer, foram os idosos, que são o principal alvo da gripe. Os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde que estão ali lidando diariamente com os doentes e as forças policiais que também estão nas ruas nesse momento, ao contrário da população. E para a gente fechar a nossa
esse nosso giro de notícias da Covid-19. Quem fez a inscrição para o concurso da Câmara de Santos precisa ficar atento. Foi suspenso o concurso, Sim. Não é isso? Como tudo, né? Concurso da Câmara de Santos, que aconteceria no próximo dia 26 de abril. 35 vagas para vários cargos, inclusive para jornalistas. Foi adiado e ainda não foi estabelecida uma nova data, até porque não se sabe quando essa epidemia vai acabar. Então, posteriormente, quando passar essa situação, a Câmara de Santos vai anunciar uma nova data para o concurso. Gustavo, muito obrigado. Tem mais alguma informação que você queira dar para o nosso telespectador? Terminar só com uma notícia bonitinha. Relacionada ao coronavírus, nada é bonitinho, né? Mas mais leve. Mais leve, pelo menos. Vamos lá. O Lionel Richie, que nos anos 80 gravou o We Are the World, para aquele projeto USA for Africa, escreveu a música, aliás, em parceria com o Michael Jackson, vai reeditar a canção We Are the World com renda revertida para as vítimas aí do coronavírus. Vai pegar músicos do mundo inteiro, que vão gravar, claro, por videoconferência, vão mandar para ele, cada um na sua casa, por segurança, mas artistas do mundo inteiro aí vão gravar essa nova versão com o Lionel Richie do We Are the World. Quer dar uma palhinha? Ah, não me arrisco não, Nathalie. Vou ficar devendo. Gustavo, muito obrigado pela tua participação. Até amanhã. Obrigado você, Nathalie. Muito obrigado. E o Bom Dia Cidades desta quinta-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você fica bem informado com o Boletim Santa Portal, às 7h30 da noite. Tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional e, claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã.